Imagina a seguinte cena, tipo tentar comprar uma simples caixa de canetas para o escritório. Ah, parece fácil, né? Pois é, mas aí esse processo leva 6 meses, exige, sei lá, 15 documentos diferentes, carimbos de uns 3 departamentos. E haja carimbo nisso. Exato. E ainda tem o risco enorme de responder um processo judicial pesado se a marca da caneta for escolhida errado. É, o que dá uma dor de cabeça que ninguém quer ter, com certeza. Nossa, nem me fale. Então, essa é historicamente a realidade de quem tenta gastar o dinheiro do Estado. Porque quando o carrinho de compras deixa de ser tipo o da gente, de uma pessoa física, e passa a ser o do governo, a lógica inteira simplesmente se inverte. Vira de ponta cabeça, na verdade. Isso. E, assim, a gente não tá falando só de canetas aqui nessa nossa imersão de hoje. Estamos falando da construção de rodovias bilionárias, sabe? Da compra de frotas inteiras de ambulâncias, da tecnologia que faz, no fim das contas, um país inteiro funcionar. É a estrutura toda do Estado. Exatamente. É tipo uma engrenagem invisível que decide se aquele hospital ali do bairro vai finalmente ser inaugurado este ano ou se vai ficar, sei lá, apodrecendo pela metade durante uma década. E essa é a definição exata do peso absurdo que existe sobre a máquina pública hoje. Porque, assim, onde há volumes colossais de dinheiro envolvido, dinheiro de quem paga imposto, a regra do jogo precisa ser quase obsessiva mesmo. Não dá pra brincar, né? Fiquei muito curiosa lendo o material. Não dá. O Estado não pode simplesmente ir na esquina ali e comprar uma ponte de prateleira. E aí que entra a Lei 14.133, a famosa nova Lei de Licitações de 2021, que, aliás, agora atinge uma fase de maturidade total com as atualizações recentes para 2026. Que é o nosso grande foco de análise aqui, inclusive. Isso mesmo. E o desafio dela, olha, é gigantesco. A ideia é tentar resolver esse paradoxo de criar uma estrutura rigorosa o suficiente para impedir que o dinheiro, tipo, escorra pelo ralo da corrupção. Ou da pura incompetência mesmo, né? Exato, mas que ao mesmo tempo seja inteligente o bastante para não paralisar o país inteiro com o excesso de papelada, o que é um equilíbrio bem difícil. E o que me chamou muita atenção nas fontes que a gente analisou para hoje é que o Brasil passou por uma mudança de era bem recente, porque a antiga lei de licitações, aquela famosa 8666, era de 93. Nossa, muito antiga. Sim, foi criada numa época em que a internet comercial, tipo, mal existia aqui no Brasil. E o fim dessa era não foi algo abrupto, né? Como simplesmente desligar uma chave de um dia para o outro. Ah, longe disso. A gente teve um período de transição bem longo, que durou ali até o final de 2023, e foi, para ser bem honesto, uma convivência um tanto caótica no começo. Eu imagino. O pessoal devia ficar bem confuso. Muito, porque os gestores públicos, eles podiam meio que escolher, sabe? Se usavam a lei velha ou a lei nova para cada compra. Sério? Dava para escolher. Dava sim. Era preciso dar um tempo de respiro para que, tipo, milhares de prefeituras e órgãos menores se adaptassem aos novos processos que agora eram todos digitais. Mas teve uma única coisa da lei antiga que não teve sobrevida nenhuma. Ah, os crimes. Eu li sobre isso, achei pesado. Exato, os crimes licitatórios. Eles foram revogados no exato minuto em que a lei nova foi publicada. Eles meio que saíram da lei de licitações e foram despachados direto para o Código Penal, não foi? O que, convenhamos, dá um peso, assim, completamente diferente para a coisa toda. Sem dúvida, muda tudo. Porque se alguém frauda uma licitação hoje, a pessoa não está apenas descumprindo, sei lá, uma regrinha administrativa. Ela está cometendo um crime previsto lá no coração do sistema penal brasileiro. E o recado ali foi muito, mas muito claro, sabe? A intolerância geral com a fraude simplesmente aumentou. E, assim, junto com essa rigidez criminal toda, veio também uma necessidade de atualizar o valor do dinheiro no tempo. Porque a inflação come o valor, né? Exatamente. A lei lá de 2021 estabeleceu certos limites financeiros para os diferentes tipos de compras, mas o dinheiro perde valor, fato. Por isso que a gente não pode, de jeito nenhum, olhar para os números que estão impressos lá no texto original da lei hoje. Ficou defasado. Totalmente. Na prática, para quem lida com isso todo dia, o que dita as regras agora é o Decreto 12.807 de 2025.
Ele atualizou todos esses limites para a realidade econômica de 2026. E essa atualização usa o IPCA-E, que é um dos índices oficiais para medir inflação, né? Mas olha, os números que saem dessa correção matemática chegam a ser quase cômicos de tão específicos. Ah, os centavos, né? Sim. Por exemplo, a lei fala em obras de, aspas, grande vulto. Com a atualização, uma obra considerada de grande vulto, se ela superar, escuta só, a marca de R$ 261.968.421 e, pasme, 4 centavos. É muito específico. Quem é que estipula 4 centavos numa obra de mais de 260 milhões? É surreal. Eu concordo que parece meio absurdo no mundo real, mas juridicamente falando faz toda a diferença. Como a correção é tipo um cálculo percentual estrito da inflação batendo sobre o valor original, esse resultado quebrado é inevitável mesmo. A matemática não perdoa. Não perdoa. E bater ou não bater nesses 4 centavos, por incrível que pareça, muda completamente a montanha de exigências técnicas que a construtora vai ter que cumprir depois. E esse mesmo rigor, sabe, ele vale também para a base da pirâmide, lá nas dispensas de licitação. Ah, quando pode contratar direto, né? Isso. Hoje em dia, para obras e serviços de engenharia, o governo pode pular toda aquela concorrência formal e contratar direto se o valor for até cerca de R$ 130 mil. E para compras em geral, vai até uns 65 mil. O que obriga a gente a perguntar uma coisa essencial, né? Para quem ouve a gente e quer entender o quadro geral. Quem exatamente está preso dentro desse labirinto de limites e centavos? A rede é bem grande. Pelo que eu entendi nas notas, a regra é super ampla. Abrange a administração direta, as autarquias, fundações, seja isso na União, nos estados, Distrito Federal ou municípios. Até o judiciário legislativo entram nessa dança. Entram sim, com certeza. Tipo, se um tribunal de justiça vai trocar a frota de carros ou só comprar papel higiênico, ele precisa seguir essa mesma lei. Mas o que eu achei incrível é que tem gente muito grande que simplesmente fica de fora. É verdade, as estatais, por exemplo. A Petrobras e o Banco do Brasil não usam a 14.133, certo? Eles usam a lei das estatais, que é lá de 2016. E tem uma outra exceção que me deixou, juro, com a pulga atrás da orelha. As operações de crédito. Ah, as operações de crédito. Esse é um ponto fundamental para a gente esclarecer. Mas peraí, o governo vai pegar, sei lá, bilhões de reais emprestados com um banco para financiar uma ponte enorme, uma obra pública, e ele não precisa fazer licitação? Não, não precisa. Mas como que o Estado contrai uma dívida gigantesca no mercado financeiro global sem seguir a regra de ouro da transparência, da concorrência? Isso não abre uma margem meio perigosa? É uma reação super natural achar isso estranho num primeiro momento. Mas a gente precisa entender a mecânica real do mercado financeiro e a natureza do que é, de fato, uma licitação. Tá, me explica essa lógica. Então, a licitação serve basicamente para encontrar quem faz o melhor serviço pelo menor preço, escolhendo entre vários competidores que estão oferecendo, em tese, o mesmo produto. Mas o empréstimo estatal, tipo as grandes emissões de títulos de dívida soberana ou operações com o Banco Mundial, simplesmente não funciona assim. É um jogo diferente. Muito diferente. As taxas de juros, os prazos, as condições, tudo isso é ditado por dinâmicas globais, políticas monetárias macroeconômicas. Não é um pregão onde os bancos ficam dando lances como se estivessem, sei lá, vendendo mesas e cadeiras para o governo. Faz sentido. Então, a licitação ali, juridicamente falando, é considerada inexigível, porque a competição nesses moldes que a gente conhece é simplesmente inviável. E imagino que o caso das estatais segue um pouco essa lógica, só que uma lógica de sobrevivência, não é? Perfeito, de sobrevivência pura. Porque a Petrobras vende combustível e compete no mercado aberto internacional com gigantes como a Shell, a Chevron. O Banco do Brasil briga por clientes na rua contra Itaú, Bradesco. Exatamente. Pensa assim, se a Petrobras precisasse abrir um processo de licitação de 6 meses, cumprindo todos os ritos da nova lei, toda santa vez que precisasse alugar um equipamento urgente para uma plataforma de petróleo no meio do oceano, Ela quebrava, né? ela quebrava em 1 ano. O mercado privado é extremamente ágil, toma decisões em minutos.
Então a lei das estatais existe justamente para dar a essas empresas uma espécie de couraça de proteção burocrática. Dá um fôlego. Isso, garante que elas tenham fôlego para competir sem serem engolidas pela ineficiência do processo padrão. Campos de batalha diferentes exigem armaduras diferentes. Faz total sentido. Mas voltando então para a administração pública tradicional, que precisa usar a lei nova, a 14.133. Vamos voltar para ela. O mesmo virou a grande estrela do show. Ganhou muito destaque. Obrigando o Estado a fazer um plano de contratações anual para tentar prever o que vai gastar no ano seguinte, em vez de só sair comprando por impulso quando a caneta acaba. Mas o princípio que eu achei assim o mais engenhoso de todos foi a tal da segregação de funções. Esse é vital para a lei nova. Lendo as notas, para mim soou muito como a regra de ouro de um restaurante. A pessoa que anota o seu pedido na mesa não pode ser a mesma pessoa que entra lá na cozinha, prepara o prato, volta, serve e depois ainda vai para o caixa cobrar sozinha. Exatamente. Porque, poxa, se for a mesma pessoa cuidando de tudo, as chances de algo dar muito errado ou pior, de haver um desvio financeiro de propósito, são enormes. Alguém vai comer de graça nessa história. Com certeza. E para continuar nessa sua analogia, a nova lei basicamente obriga o Estado a colocar, além de tudo isso, um inspetor de qualidade totalmente independente para vigiar a cozinha. Um fiscal de olho em tudo. Isso, garantindo que o cozinheiro não está, por exemplo, usando ingredientes estragados que ele mesmo comprou de uma empresa, sei lá, de um cunhado dele. Nossa, dividir para proteger, literalmente. A lei proíbe que um mesmo agente público concentre funções nessas fases sensíveis. Então, quem faz a pesquisa de mercado para descobrir quanto custa um aparelho de raio-x não pode ser a mesma pessoa que aprova a compra desse aparelho. De jeito nenhum. E muito menos a pessoa que vai atestar o recebimento desse equipamento lá na porta do hospital depois. Pulveriza-se o poder para pulverizar o risco de fraude. E até para evitar esconder pequenos erros honestos, mas que podem custar caro, né? Exato. O que, claro, exige da máquina pública uma quantidade bem maior de pessoas capacitadas trabalhando num mesmo projeto. E para que essa equipe não fique, batendo cabeça o tempo todo, eles precisam falar a mesmíssima língua técnica. O que deve ser difícil num país desse tamanho. Muito. É por isso que o artigo 6º da lei funciona como um imenso dicionário prático. O Estado precisa saber exatamente como classificar o que ele está tentando comprar. E aqui, olha, a confusão mais clássica que existe e que gera problemas imensos é a diferença entre obra e serviço de engenharia. Isso eu anotei aqui. A definição básica diz que a obra inova o espaço físico, ela cria algo do zero ou altera um imóvel de forma muito substancial. Perfeito. E já os serviços, eles se dividem em várias caixinhas. Tem os serviços e bens comuns, que são aqueles que a gente encontra no mercado super facilmente. Comprar papel sulfite, contratar uma empresa de limpeza, serviço de segurança... Coisas que você dita o padrão e dezenas de empresas podem entregar igualzinho. Esses são os mais tranquilos. E aí tem os serviços especiais, que já são de alta complexidade, que não tem aquele padrão de prateleira pronto. E por fim, tem ainda os serviços com, aspas, dedicação exclusiva de mão de obra. Que é um conceito bem importante também. Sim, onde a equipe da empresa terceirizada praticamente mora dentro do órgão público. Tipo, os vigilantes ou a galera da faxina que bate ponto lá todo santo dia. E sabe por que isso é crucial? Porque essa classificação dita que tipo de modalidade de licitação vai ter que ser usada lá na frente. Mas, te digo, a fronteira nessa área da engenharia é fascinante e super perigosa. Olha, foi exatamente aí que eu travei lendo o material. Pensa bem, se o Estado contrata uma empresa para lixar e pintar as paredes de uma escola pública, isso é considerado um serviço comum de engenharia, certo? Certo, apenas uma manutenção. Mas se, para reformar essa mesma escola, eles precisarem derrubar uma parede para ampliar a sala, isso altera a estrutura. E aí, de repente, vira um serviço especial ou até mesmo uma obra. Vira sim. Mas na vida real, no dia a dia da prefeitura, quem é que desenha essa linha tênue? Porque, na boa, para mim parece que o gestor público, que muitas vezes não entende nada de cimento ou de viga, pode facilmente errar o rótulo e contratar no modelo totalmente errado. E errar isso dá um problema enorme.
Mas aí que tá, o gestor não pode confiar no próprio instinto ou no achismo nesse caso. É aí que a burocracia, e eu diria que nesse ponto específico ela salva o dia, entra em cena através de um documento que a gente chama de ART. A anotação de responsabilidade técnica. Exatamente, a ART. O que define de verdade se derrubar uma parede ali na escola é uma simples reforma ou uma intervenção que muda a categoria jurídica de tudo, é o nível de complexidade e o risco estrutural da coisa. O perigo do negócio cair na cabeça de alguém. É bem por aí. A ART é o documento onde um engenheiro ou um arquiteto coloca o próprio registro profissional dele em jogo, sabe? Eles assinam o papel basicamente afirmando, olha, eu calculei isso aqui e se o teto desabar daqui a 2 meses, a culpa criminal e civil é inteiramente minha. Caramba! Ele assume o BO todo. Todo. É a exigência dessa responsabilização técnica formal que define, perante a lei, que a gente não está mais falando de um servicinho comum de manutenção. Estamos falando de uma intervenção séria de engenharia que exige regras, licitações e contratos muito mais severos. Então, a segurança da estrutura dita a segurança jurídica do contrato. Maravilha, faz sentido. Mas, digamos então que o governo classificou tudo certinho, eles sabem que precisam construir um anexo novo no hospital da cidade e sabem que é uma obra de grande vulto. Certo, passaram da primeira fase. Como é que eles desenham isso na prática antes de chamar as construtoras para o jogo? As nossas fontes mostram que a lei nova estabelece tipo 4 fases de planejamento antes de qualquer coisa. Sim, é um fluxo bem estruturado. O projeto nasce no ETP, o Estudo Técnico Preliminar. Depois ele vai para o anteprojeto. Depois ele vira o projeto básico e só por fim chega no projeto executivo. Uma escadinha. Mas espera aí. Você acabou de dizer no começo que a intenção dessa lei era modernizar, dar agilidade, parar de travar o país. E aí ela me lista 4 documentos gigantescos só para, pensar na obra antes de colocar o primeiro tijolo. Como isso não é afogar o Estado em mais burocracia inútil? Eu entendo perfeitamente a sua frustração, parece contraintuitivo, né? Mas a falta justamente dessa papelada prévia é o que gerou o maior cemitério de obras inacabadas da história do nosso país. Os esqueletos de concreto por aí. Exato. Pense no ETP, o Estudo Técnico Preliminar, não como burocracia chata, mas como a pergunta fundamental. Nós realmente precisamos construir esse anexo no hospital? Ah, entendi. É para ver se precisa mesmo. Sim. O ETP serve para provar por A mais B que fazer uma obra é a melhor solução, porque às vezes, sei lá, alugar um prédio vizinho que já está pronto fosse mais barato e muito mais rápido. E daria menos dor de cabeça. Muito menos. Mas se o ETP prova que construir a mesma única saída lógica, aí sim a gente vai para o anteprojeto, que é a visão geral, meio estética e funcional do que será construído lá na frente. E aí a bola passa para o projeto básico, que pelo que eu vi, é onde a coisa fica séria financeiramente, né? É aí que o bolso sente. O projeto básico tem que ter obrigatoriamente o nível de detalhamento exato para que se possa calcular quanto a brincadeira inteira vai custar para o Estado. Sem ele bem feito, você vai para o mercado pedir orçamentos totalmente cegos. O que é um prato cheio para superfaturamento. Com certeza. E aí, finalmente, o projeto executivo entra como um manual de instruções minucioso para o mestre de obras. É o detalhe de onde passa cada cano, cada fio elétrico daquele hospital. A lógica da lei pode parecer cruel no começo, mas é verdadeira. Cada mês, entre aspas, perdido desenhando esses projetos lá no ar-condicionado do escritório, economiza anos de paralisação no canteiro de obras no sol. É planejar para não chorar depois. E dentro desse calhamaço todo de planejamento, entra o que eu acho que é a inovação mais importante de todas as fontes que a gente leu, a matriz de riscos. Ah, a matriz de riscos. Sem dúvida, é a joia da coroa dessa nova lei. Para mim, essa é a verdadeira virada de chave do sistema atual. Imagina a cena. O governo licitou a construção de uma ponte. A construtora ganha, leva as escavadeiras, começa a perfurar o fundo do rio para colocar as pilastras. E, de repente, bate numa formação rochosa de granito maciço que, por alguma razão, não estava em nenhum mapa geológico. Um pesadelo clássico de engenharia no Brasil. Sim. Antigamente, o que acontecia numa situação dessas? Era terrível. A construtora simplesmente cruzava os braços,
parava todas as máquinas e entrava na justiça ou lá no próprio órgão público pedindo um aditivo contratual milionário. Eles alegavam, com razão até, que furar granito maciço não estava no orçamento inicial. E o governo batia o pé, né? O governo dizia que não ia pagar aquele absurdo a mais, aí a obra paralisava por 10, 15 anos. O ferro enferrujava, o concreto estragava e a população, que é quem importa, ficava sem a ponte. Tudo isso porque o risco daquele imprevisto não tinha um dono definido. E é exatamente isso que a matriz de riscos tenta resolver de vez. Ela é uma cláusula bem clara que fica lá no contrato desde o dia zero e diz com todas as letras de quem é a conta caso precise comprar dinamite. Exato. Se a tal formação rochosa aparecer, a matriz já diz quem vai absorver o prejuízo financeiro daquele atraso. Ou, sei lá, se uma nova pandemia fechar as fábricas de cimento de novo, quem é que arca com o custo desse baita imprevisto? A matriz define se o risco é da administração pública ou do parceiro privado. Fica tudo no papel. Todo mundo entra no jogo já sabendo onde é que pode sangrar, né? Ninguém é pego totalmente de surpresa. E o mais legal é que isso protege um princípio constitucional fortíssimo, que é o do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Pensa comigo, se um risco imprevisível gigante foi alocado para as costas do setor privado na matriz, a empresa já embute um valor a mais no seu lance inicial, tipo um seguro mesmo, uma margem extra de segurança. Eles não são bobos, vão cobrar por esse risco. Com certeza. E aí, se o imprevisto não acontecer, ótimo, a empresa lucra um pouco mais. Mas se acontecer, ela tem que resolver rápido, e ela não tem o menor direito de pedir mais dinheiro para o Estado, paralisando a obra e fazendo chantagem. Ela absorve o golpe e continua cavando. Isso. E a lei nova ainda diz que essa matriz é 100% obrigatória, por exemplo, naquelas obras de grande vulto que a gente comentou lá no começo, aquelas acima dos 261 milhões. Bom, se a gente já definiu no planejamento de quem é a culpa e quem paga o quê em cada cenário de desastre, a gente finalmente chega nos chamados regimes de execução. A hora de meter a mão na massa. Exato. Como a empresa vai, na prática, construir aquilo e cobrar do governo por isso. Tem as coisas mais tradicionais listadas nas fontes, como a empreitada por preço unitário. Pelo que vi, isso é usado quando você não tem como saber a quantidade exata de material desde o início. Isso mesmo, é muito comum em terraplanagem, por exemplo. É, onde você paga por metro cúbico de terra que foi retirada. Porque, vamos ser sinceros, é meio impossível prever o volume milimétrico de terra no morro antes de começar a cavar de fato. Você vai medindo e vai pagando. E em oposição a isso, tem a empreitada por preço global, que é quando o objeto é fixo e perfeitamente mensurável, tipo pintar todas as paredes de uma escola padrão que já existe. O preço do serviço é fechado, sem surpresas e acabou. E tem ainda a evolução dessa ideia do preço global, que é a chamada empreitada integral, que lá fora, no mercado corporativo privado, o pessoal costuma chamar de modelo turnkey. Que é literalmente virar a chave. Sem modelo-chave na mão. O governo contrata a empresa e a empresa não entrega só a obra construída, o esqueleto de tijolos. Ela entrega com todos os equipamentos médicos instalados, com a rede testada e o prédio pronto para entrar em operação já no dia seguinte. Maravilha para os prefeitos cortarem a faixa, né? Mas olha, o que as nossas fontes mostram que está realmente mexendo com o mercado hoje em dia e gerando debates super profundos são a contratação integrada e a semi-integrada. Essas duas mudaram o jogo completamente. Pelo que as anotações detalham, a contratação integrada eleva a responsabilidade da empresa privada a um nível, assim, quase absurdo. É como se eu decidisse construir uma casa, mas em vez de contratar um arquiteto para desenhar tudo e depois um pedreiro para construir, eu vou lá, contrato uma única empresa e digo, olha só, o meu problema é que eu preciso de uma casa de 3 quartos. Se vira. O governo terceiriza o problema em si. Na contratação integrada, a própria empresa privada elabora o projeto básico e o projeto executivo. Ela não apenas constrói, ela desenha a solução do absoluto zero e depois executa a obra inteira sozinha. Enquanto que na semi-integrada, que é a irmã mais nova, o governo pelo menos entrega o projeto básico ali pronto e mastigado e a empresa desenvolve só o detalhamento final da engenharia, que é o projeto executivo, e aí ela constrói. Entendi, divide um pouco mais. Mas o grande motor por trás dessa mudança toda de paradigma, especialmente lá na contratação integrada, é bem curioso.
É o Estado assumindo meio que publicamente uma limitação muito própria. Assumindo que não dá conta. Basicamente, o poder público percebeu, a duras penas, que em obras de muita tecnologia ou de altíssima complexidade, o setor privado domina métodos de construção e inovações que os engenheiros concursados do governo, que muitas vezes estão amarrados por softwares velhos e orçamentos super defasados, simplesmente não conseguem acompanhar. A máquina pública é lenta, né? Eles terceirizam não apenas a mão de obra braçal de carregar cimento, mas terceirizam a inteligência criativa do projeto e, consequentemente, a maior parte do risco colossal de algo dar errado no meio do caminho. Exatamente. A inteligência e o risco andam de mãos dadas agora. O que, para quem ouve a gente, mostra bem a essência de tudo o que discutimos nessa nossa imersão pelas engrenagens das compras públicas em 2026. A nova lei de licitações se revela uma máquina que tenta abandonar aquela rigidez burra do passado. Aquela ideia de focar só no preço. Isso, o foco deixou de ser simplesmente comprar o mais barato no papel, porque o barato, como a gente viu na prática, muitas vezes nunca era entregue e virava esqueleto de obra abandonada. A ideia agora, pelo que analisamos, é proteger os cofres públicos exigindo muito, mas muito planejamento intenso antes da assinatura, alocando os riscos de forma clara para todo mundo ver e buscando a proposta mais vantajosa estrategicamente. É a tentativa de acabar de vez com o amadorismo estatal. E olha, exige-se uma maturidade enorme do servidor público para modelar contratos tão complexos, mas exige-se também, do outro lado do balcão, uma força descomunal da iniciativa privada, que agora não pode mais, se esconder atrás de desculpas técnicas para ficar pedindo aditivos financeiros a cada mês de obra atrasada. E isso tudo nos deixa com um pensamento final bem complexo, que não tem resposta fácil nos manuais, mas que vale super a reflexão de quem nos acompanha. É sempre bom questionar o futuro, né? Pois é. Nós vimos hoje como a matriz de riscos, combinada com esses modelos mais agressivos, tipo a contratação integrada, joga um peso colossal de responsabilidade técnica e imprevisibilidade financeira totalmente nas costas do setor privado. Um peso financeiro gigante. A grande questão é, será que a longo prazo, ao transferirmos tamanho risco para as empresas, não estamos sem querer criando um cenário onde apenas um oligopólio minúsculo de megacorporações multibilionárias vai conseguir sobreviver no mercado de contratações públicas? É uma preocupação bem real do mercado. Porque, afinal de contas, que construtora de médio porte tem, fluxo de caixa para assumir o risco de explodir uma rocha não mapeada no fundo de um rio debaixo de uma ponte, sem poder pedir socorro emergencial para o governo? Talvez essa busca pela eficiência máxima e sem riscos para o Estado acabe criando empresas gigantes e intocáveis. É o preço da segurança, talvez. Fica aí essa pulga atrás da orelha sobre o futuro dessa engrenagem bilionária para quem está ouvindo. Até a nossa próxima análise.